Olá a todos, muito bem-vindos então ao 12º episódio da rubrica Ask Researchers, a rubrica em que os investigadores convidados irão responder às vossas questões. Hoje temos a investigadora Isaura Simões e a líder do grupo de investigação de Biotecnologia Molecular e Microbiana, que irá responder às questões inseridas no tema Rickétsias, Carraças e Nós. Que relação é esta? Muito obrigado, Isaura, por estar aqui hoje. Obrigada, João, pelo convite. E a primeira questão que temos aqui, o que são rickétsias? Então, João, rickétsias são bactérias pequenas, gram-negativas e têm a particularidade de ser organismos intracelulares obrigatórios. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas bactérias dependem de um hospedeiro para replicarem. Elas só são capazes de se replicar se tiverem invadido uma outra célula hospedeira. Uma outra particularidade destas bactérias é que elas são transmitidas por vetores artrópodes, como carraças ou pulgas, que estão infectadas com estas bactérias e uma vez que, quando estes organismos, estes vetores, se alimentam em mamíferos ou aves, porque se alimentam de sangue, durante essa refeição poderão transmitir estas rickétsias, estas bactérias, a estes hospedeiros mamíferos. No caso do homem, acontece, obviamente, quando fortuitamente ou não somos picados por uma carraça ou por um destes vetores que está infectado, e os quadros clínicos destas doenças podem ir de muito severos a pouco severos, dependendo da rickétsia, da espécie de rickétsia que nos infecta, digamos assim. No entanto, é bom descansar as pessoas que existem tratamentos com antibióticos do tipo de oxiciclina, que normalmente têm uma eficácia bastante grande nestas infecções. Qual é que é então a relação entre rickétsias e a febre da carraça e nós? Essa foi um bocadinho um desafio que eu coloquei quando coloquei o tema nesses termos. Era também para as pessoas pensarem um bocadinho, porque muitas vezes, e curiosamente, apesar do nome da doença se chamar febre da carraça, ou seja, em Portugal, a rickétsia endémica, a rickétsia prevalente, é uma rickétsia da espécie Rickettsia conori, e é essa rickétsia que mais infecta carraças em Portugal. E o que acontece é que, uma vez, como eu disse, uma vez infectadas, se nos picarem, podem transmitir-nos estas rickétsias que causam uma doença chamada febre escaronodular, ou a chamada febre da carraça. O que é curioso é que a pobre da carraça tem o nome da doença, não é? Ou a doença tem o nome da carraça, mas efetivamente não é a carraça que é a causadora da doença. A carraça é apenas o veículo da doença. O que acontece é que se a carraça estiver infectada, poderá transmitir-nos então essas bactérias que causam essa doença. A boa notícia é, claro, que isso só acontece se a carraça estiver infectada e a grande maioria das carraças não está infectada com rickétsias. E, portanto, mesmo que sejamos picados por uma carraça, não quer dizer que venhamos a contrair a doença, só se a carraça estiver infectada com estas bactérias. Daí que a relação seja a carraça, a rickétsias e nós, porque em algum momento a carraça pode ser o veículo destas rickétsias chegarem a nós e causarem doença, não é? A febre da carraça. Será que há alguma relação entre rickétsia e a tão falada Covid-19? Bem, essa é uma pergunta muito curiosa, porque assim diretamente eu diria que não é? Mas se nós formos lá aos detalhes, é curioso que muitos dos sintomas do quadro clínico inicial de uma ricketsiose, de uma doença provocada por rickétsia, são sintomas gripais. E, curiosamente, a Covid-19 também tem alguns paralelismos com alguns sintomas de gripais, não é? Portanto, só que as ricketsioses são normalmente doenças que ocorrem nos meses de verão, nos meses mais quentes e, obviamente, nos sítios onde as carraças existem. Portanto, estão um bocadinho dependentes da distribuição geográfica das carraças. Um outro paralelismo curioso é que um vírus, que é o causador da Covid-19, é uma entidade que também depende de um organismo para se replicar. Não existe autonomamente fora de um organismo. E essa é talvez uma característica que, apesar de serem entidades tão distintas, partilha com as rickétsias, que também são organismos intracelulares obrigatórios, também precisam de um hospedeiro. Mas acho que é mesmo só isso a relação entre as rickétsias e a Covid-19. Como distinguem as doenças causadas pelas rickétsias por outras doenças também causadas por carraças?
Também é curioso porque existem várias doenças que são transmitidas por estes vetores artrópodes, mas nomeadamente por carraças, existe uma outra doença que também tem um grande significado, até mais na Europa de Leste e nos Estados Unidos, que é a doença de Lyme, que é transmitida por carraças quando elas estão infectadas por uma bactéria chamada Borrelia. O que é curioso é que o quadro clínico, quer de rickettsiosis, das doenças provocadas por rickettsia, febre da carraça, quer a doença de Lyme, são, como eu disse anteriormente, quadros clínicos ou sintomas muito gripais, ou seja, a pessoa tem muitas dores de cabeça, prostração, mialgias, febres altas, dor nas articulações e, portanto, são sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras patologias. O que é característico destas doenças provocadas por rickettsia são também erupções cutâneas que as distinguem um bocadinho, quer de uma gripe, não é? Quer entre si. No caso da febre da carraça, em particular, ela pode levar ao aparecimento de erupções cutâneas vermelhas no corpo, o chamado exantema maculopapular, que começa nos membros inferiores e depois pode alastrar-se para o resto do corpo. E também é muito característico, nomeadamente nas infecções por Rickettsia connori, ou seja, o agente que é endémico em Portugal, no local da picada da carraça ser gerada uma lesão de inoculação, que se chama tache noire ou escara, que é uma lesão negra de necrose, que normalmente, quando a pessoa chega ao médico com estes quadros clínicos de prostração, febres altas, e pode ser uma altura de maior atividade das carraças, o médico poderá perguntar ou procurar pela presença dessa escara, que poderá ser facilmente ajudar no diagnóstico destas doenças. No caso da doença de Lyme transmitida por Borrelia, o que acontece é que a erupção cutânea é muito distinta, que também acontece, mas tem uma morfologia completamente distinta desta que caracteriza as febres escaronodular ou a febre da carraça. São características que podem distinguir uma infecção por Borrelia ou uma infecção por Rickettsia. Que outras aplicações na área biomédica é que a investigação nas riquétsias poderá trazer? Isso é muito interessante porque normalmente é o tipo de pergunta que eu tenho que me fazer a mim própria quando quero mostrar quão importante é trabalhar com estes organismos com que nós trabalhamos. O que é que acontece? Como eu disse anteriormente, a característica essencial destas bactérias é que elas são dependentes de um hospedeiro. E, portanto, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós temos vindo a investigar mostra que estas bactérias conseguem manipular extensamente os processos celulares do hospedeiro. E a importância de entender a manipulação destes processos é exatamente no sentido de poder depois, ao conhecermos em maior detalhe como é que uma bactéria consegue manipular uma célula de mamífero, nomeadamente, de modo a mantê-la viva e estável como nicho de replicação, pode ajudar-nos a entender que processos celulares ajudam na manutenção destes processos quase de manter uma célula viva, digamos assim. E isso pode ser transposto depois para outros processos complexos e diferentes de doença. Em concreto, um exemplo mais fácil para as pessoas perceberem o que é que eu estou a dizer. Dos resultados preliminares que nós temos mostram que a infecção por Rickettsia parece estimular a atividade mitocondrial das células do hospedeiro, ou seja, parecem ativar ou haver uma maior produção de energia por estas células. O estudo detalhado destas alterações ou desta manipulação pode depois ser transposto para nós conseguirmos modular a atividade mitocondrial, por exemplo, em doenças onde essa atividade esteja comprometida. Última questão, o que é que diz a sua bata? A minha bata diz que fazer investigação ainda é uma coisa que me entusiasma muito. Eu gosto ainda muito de estar na bancada, gosto desta potencial que a ciência tem de nos ajudar a compreender melhor aquilo que são os processos da natureza e aquilo que são os processos celulares e como é que isso pode impactar a vida das pessoas, ainda que de modo mais ou menos distante. E diz-me também que é ainda um prazer enorme formar pessoas
para serem cientistas brilhantes, onde quer que seja e onde quer que tenham essa oportunidade. Foi então o 12º episódio do Ask Researchers com a investigadora Isaura Simões. Quero agradecer a todos que enviaram questões e aqueles que não viram as suas questões serem colocadas hoje, peço que sigam as redes sociais do CNC para saberem mais do trabalho da investigadora convidada, mas também para estarem atentos às próximas edições da rubrica Ask Researchers. Desejo-vos uma boa continuação em segurança e continuem sempre à procura do conhecimento. Muito obrigado.